Nicholas! Chamou Christopher. O coelho branco arregalou os olhos e se levantou, forçando uma simpatia falsa. Eu? Não me botem para lutar com esse novato. Eu sou profissional demais para isso. Eu acabaria com ele. As risadas dos coiotes aumentaram. A provocação ferveu Nicholas. Ele rangeu os dentes e socou a parede com força suficiente para silenciar todos. Calem a boca! Me respeitem! Sem a Frida, eu seria a nova figura heróica daqui. Nicholas! Chamou Christopher novamente. Agora sério. Pra que isso? Você já derrotou 2 lobos e 1 urso. Não há motivo para se irritar. Sabemos que você pode vencer. Mas a luta não é sobre ganhar ou perder. É sobre mostrar o valor de Joaquim. Você é um exemplo para ele. Os elogios inflaram Nicholas. O falso sorriso voltou. Ele empunhou uma lança de lâmina irregular, feita de um carbono mal trabalhado. Claramente uma arma caseira. Girou-a de forma desajeitada. Eu me perguntei sinceramente como alguém assim teria derrotado um urso. Arrumem uma lança pro coiote. Afinal temos que lutar de forma justa. Um guaxinim tentou protestar, mas Nicholas o calou com um grito. Pulei a cerca tão focado em Nicholas que quase tombei com a raposa. Aqui havia colocado a lança em minhas patas. Era leve, simples. Qualquer criança conseguiria manejá-la. Não restava dúvidas. Eu poderia vencê-lo, mas exigiria um certo cuidado. Nicholas tinha experiência. Eu não passava de um novato. Engoli a pressão. Entrei no ringue, cravei a ponta da lança no chão e encarei Nicholas. Christopher subiu num pequeno banco e ergueu a asa. Vou contar até 3. No 2, preparem-se. Lembrei da minha mãe, das noites em que eu tinha medo do escuro. Coragem é a vontade de enfrentar os monstros do guarda-roupa, dizia ela. Respirei fundo. 1. Expirei com força. 2. Nicholas assumiu posição, lâmina apontada para mim. Imito o movimento. 3. Comecem! Nicholas avançou primeiro, tentando uma reviravolta para lembrar que dominava o ringue. Errou. Tentou cortar meu rosto, bloqueei. A lâmina dele cravou no chão. Aproveitando-se disso, Nicholas me chutou no estômago. Bati contra a cerca. Ele recuperou a lança e avançou de novo. Nossas armas se prenderam. Um descuido meu bastou para que ele me derrubasse com uma rasteira. A lâmina parou na minha garganta. 1 ponto para Nicholas. Christopher me ajudou a levantar. Sussurros ecoaram. Ele sorriu para mim. Um sorriso que me lembrou Daisy. Está bem? Eu acho que sim, respondi. Mas parece que o Nicholas se saiu melhor. Sua defesa é ótima, disse ele. Agora foque no ataque. Em posição! Antes que recomeçasse, o Apache surgiu correndo. Ei, Nicholas tem uma fraqueza, cochichou. Ele fica lento usando uma pata. E a defesa dele é péssima. Assenti. Apontei a lança para Nicholas. Ele mostrou os dentes, sedento. 1, iniciou Christopher. 2, Nicholas rangeu, furioso. Eu já sabia exatamente o que ele faria. 3, comecem! Nicholas urrou e logo partimos. Pretendia apenas aplicar um golpe de fachada. Sua intenção era cravar a lâmina em mim quando nos encontrássemos.
Abaixei os joelhos e, arrastando-os pelo solo, o derrubei com o cabo da minha arma. Ergui-me rapidamente e percebi que a lança dele havia caído a 2 passos de distância. Se o Apache estava certo preventivamente e que Nicholas ficava lento a usar apenas uma pata, isso significava que ele precisava das duas para lutar com eficiência. Como esperado, ele correu para recuperar a arma. Aproveitei a abertura e desferi um golpe leve, perfurando a primeira pata. Por um instante acreditei que minha vitória estava declarada. O engano custou caro. Recebi uma rasteira no tornozelo. Minha lança ficou longe, o que lhe daria tempo suficiente para alcançar a dele. Quando me dei conta, Nicholas já estava de pé. Corria para pegá-la. Não tive tempo de me levantar. Vi apenas quando meu rival avançou contra mim. Se você comparar a velocidade de um coelho com a de um coiote, perceberá que o menor costuma levar vantagem. Nicholas investiu com a ponta da arma. Esquivei-me rapidamente para o lado. Sua intenção não era ferir, mas me render. Jamais desistiria. Ele atacou de novo. Repeti a esquiva e quando Nicholas tentou proclamar sua vitória com mais uma investida, contra-ataquei. O chutei entre os testículos. Não parei por aí. O derrubei mais uma vez e atingido no joelho. A lâmina caiu perto do meu rosto. Eu a agarrei e com isso rendi Nicholas. A raiva tomou conta da face do coelho. Ele havia sido humilhado. Num gesto brusco, puxou a lança e eu passei a ponta afiada por sua pata. Os pelos ficaram manchados pelo sangue que escorreu do corte. Merda! Xingou Nicholas. Em seguida, ao se erguer, afastou a ponta da lança do próprio rosto. Ao dar alguns passos, cruzou o olhar com o Apache. Com desprezo, apontou um dedo na direção do rato. O alvo, percebendo a acusação, apenas o ouviu declarar: Eu sei quando você faz essa carinha de desconfiado. Nicholas hesitou antes de continuar. Pude ouvi-lo ranger os dentes novamente. Abaixou o dedo, suspirou em fúria e voltou a falar. Você contou a ele o meu ponto fraco, não foi? Queria ver o seu rabo peludo aqui no ringue para eu te ensinar como se luta. Seu ratinho de merda dos esgotos. Nicholas! Bradou Christopher, no tom mais alto. Alto o suficiente para que todos ouvissem. Chega dessas palavras de baixo calão! A ordem veio carregada de raiva. Se nem o próprio líder suportava as esculhambações de Nicholas, era provável que ninguém mais suportasse. Joaquim não se aproveitou do seu ponto fraco, continuou Christopher. Ele apenas agiu de forma direta, porque percebeu que você é mimado e não aceita perder. Seja um verdadeiro guerreiro e admita a derrota. É a partir daí que nos tornamos grandes vencedores. Nicholas ignorou as palavras do superior. Lançou a Christopher um último olhar. Sua expressão deixava claro que nada do que dissessem mudaria a imagem grandiosa que fazia de si mesmo. Suspirou uma última vez e saiu do ringue. Ao chegar à entrada do banheiro, arremessou a lança com tamanha violência contra a estante que todas as outras armas despencaram no chão. Em seguida, todos voltaram o olhar para mim. Para os coiotes, parecia não fazer diferença ter mais um entre a comunidade. Se havia quem não gostasse da minha presença, eram apenas Nicholas e Frida. Vi Christopher se aproximar. Ele atravessou a cerca e, com as asas apoiadas na cintura, falou mais do que um simples elogio. Você é, de fato, um bom guerreiro. Reconhece seus adversários. Continuou. Porém, ainda acho que você não pode ser considerado um membro daqui. Não ainda. Me assustei. O que não é fácil de acontecer. Fui pego completamente de surpresa. Depois de tudo que eu havia enfrentado com o Nicholas, eu poderia lutar com qualquer um dos coiotes ou com a raposa. E quem sabe até com alguém
muito mais avançada do que eles. Ouvi Christopher dizer: eu não acho que Nicholas tenha sido um adversário à sua altura. Você tem muito mais vantagem contra qualquer um daqui. Caninos estão entre os maiores animanos. Eu queria que você tivesse um oponente digno, ou até... Os olhos de Ave foram atraídos por uma figura no centro do ringue. Virei-me. Era Frida parada, de braços cruzados, exibindo aquele olhar esplêndido e agressivo. Bem, ela pode ser um peso pesado para você. Compreendi o sentido das palavras de Christopher. Um felino e um canino, coiote e leoparda, lutando, certamente seria uma batalha devastadora. Um duelo de titãs, talvez. Meus instintos contra a agilidade, a força e a letalidade de Frida. A luta poderia satisfazer Christopher. O problema é que, como novato, eu estava em desvantagem. Frida certamente se aproveitaria da minha falta de conhecimento. Ainda assim, eu precisava demonstrar meu valor. Christopher dissera que minha família estava entre as maiores. Então eu seria o maior. Sem problema, respondi. Frida, chamou Christopher. Entre no ringue. A leoparda saltou a cerca e pousou apoiada nas patas traseiras. Ao se erguer, estalou os dedos. Parecia gostar da sensação de estar indo para uma luta. Uma lança, por favor, ordenou Christopher já fora do ringue. Um dos guaxinins arremessou a arma na direção de Frida. A ponta passou rente à sua bochecha, mas sem sequer olhar, ela segurou o cabo. Afundou a lâmina no solo e a puxou para fora com facilidade. Apenas uma demonstração de poder. Isso vai ser uma briga feia, alguém sussurrou. Não tive tempo para procurar o autor da frase, pois Frida avançou e eu me esquivei para o lado. Você tem bons reflexos, elogiou ela, afiando a ponta com uma garra. Acredito que aquele ataque tenha sido apenas um teste. Preparem-se, bradou Christopher. Passamos a circular um ao outro. Frida não sentia medo, e muito menos adrenalina, apenas foco. Era a única coisa que ela demonstrava. Mantinha um silêncio, sem ansiedade. Ficava claro que ela gostava de me analisar, de me subjugar. Para Frida, enfrentar alguém significava jurar a derrota daquele humano, roedor, felino ou canino. Talvez fosse por isso que recebera o título de a mais forte. Estava sempre pronta para a batalha. 3! Iniciou Christopher. Não use seus poderes mágicos contra mim. Isso não vai te salvar. Caramba! Se ela percebia quando eu acionava meus instintos, como poderia usá-los? 2, 1! Que vença o melhor! Parecia que Frida era quem realmente possuía os reflexos mais apurados. Ela mal permitiu que eu a atacasse e partiu imediatamente para o ataque, tentando me cortar. Defendi vários golpes com o cabo da lança, até me ver sendo empurrado contra a cerca. Ela tentou atingir minha cabeça, mas me agachei a tempo e aproveitei a brecha para passar por ela. Aquele foi um golpe mortal, uma clara tentativa de assassinato. Sua verdadeira intenção, no entanto, era destruir minha defesa. Frida não parou. Avançou ainda mais rápido, tornando qualquer contra-ataque impossível. Ao ser atingido no joelho, abaixei a guarda e recebi uma cotovelada. Tentei atacá-la, mas antes disso, ela golpeou o cabo da minha lança com a ponta da arma e ainda acertou meu queixo. Enquanto eu tentava aliviar a dor, cobrindo o rosto com a pata, dei a ela a oportunidade de me derrubar, desestabilizando minhas pernas
com a extremidade traseira da lança. Sem a minha arma, passei a esquivar de todas as tentativas de Frida, fosse de me perfurar com a lâmina ou qualquer coisa. Eu não conseguia sequer aplicar uma rasteira. Permiti que ela tentasse me render para, no momento certo, segurar o cabo de sua arma. Uma técnica para evitar o golpe final. Chutei Frida na cintura, afastando-a. Ela demonstrou resistência. Manteve-se firme, mas foi obrigada a soltar a arma. Sua lança passou a ser minha. Mantive-me reto e tentei atacar com um corte no rosto de Frida. Ela se abaixou e desferiu 2 socos contra meu estômago, mirando nos pontos vitais. Em seguida, atacou com a lâmina presa à pata, que apesar de parecer fofa, possuía um tecido forte e resistente. Isso me fez largar a lança. Incansável, ela chutou a arma para longe. Decidi aplicar um golpe leve, mas antes que pudesse reagir, Frida me lançou pelo braço esquerdo. Caído, encarei seu rosto furioso enquanto ela pressionava minha pata contra o chão. Debati-me, tentando reagir, mas Frida não era alguém de se subestimar. Possuía força e destreza suficientes para me deixar completamente sem ação. Quanto mais eu me movia, mais pressão sentia. "Chega, chega!" ordenava Christopher, correndo para dentro do ringue. Assim que me vi livre, massageei a veia dolorida da pata. Christopher foi gentil e me ajudou a ficar de pé. Percebi que havia sofrido uma queda feia. Minha costela recebeu o impacto direto do golpe de Frida, enquanto caminhava segurando o local ferido. Senti uma coceira seguida por uma dor intensa. Acho que minha costela não está bem, falei. Leve o tempo que precisar para se recompor. Ainda haverá uma segunda rodada. Assim que eu vi aquelas palavras, meu corpo gelou. Fitei Frida, que exibia um micro sorriso. Havia maldade ali, e também um prazer na minha dor. Eu seria sua próxima vítima. Como eu havia me saído mal no início, sabia que poderia passar pelo mesmo sufoco novamente. Cheguei a torcer para ser expulso logo do Detone. Você ainda pode vencê-la, advertiu Christopher. Virei-me e encarei seu rosto de ave. Depois observei os demais presentes. Alguns estavam assustados, outros animados com a violência. Notei que o corpo de Iwapacha parecia mais rígido. Provavelmente suara enquanto eu apanhava. Talvez até tivesse chorado um pouco. De longe percebi seus olhos inchados, quase arroxeados. Não importavam os pensamentos alheios. Aqueles que temiam minha próxima humilhação conheciam o sofrimento. Já os que riam e se divertiam com a violência eram os verdadeiros ignorantes, incapazes de compreender a dor do outro. Encarei Christopher, respirei fundo. Traga-me uma lança. Depois que Frida bebeu um pouco de água, voltou, parecendo ainda mais determinada. Sabia que podia me vencer. Pegou uma lança da estante e correu até um ringue. Retribuí seu olhar. Suas sobrancelhas caídas denunciavam uma amargura profunda. Apoiamo-nos com os cabos no chão, aguardando a contagem de Christopher. 1, 2... Frida assumiu posição. Mantinha o olhar ameaçador, mas demonstrava desconfiança diante a minha tranquilidade. Eu não me preparava da forma esperada. Eliminei todas as dúvidas da mente. Não preciso vencer essa luta, apenas mostrar meu valor. Depois de tudo que passei, aquilo não era nada comparado aos dias em que estive preso. 3. Lutem! Avançamos um contra o outro, semelhante a um zoom repentino. Ao vê-la se abaixar, previ o corte e fiz o mesmo.
recuando 2 passos. Preparei minha lança e na segunda ostensiva dela, golpeei com a extremidade do cabo. A lâmina tocou minha cintura. Um acerto leve, mas deixei que a adrenalina tomasse conta. O erro de Frida foi me subestimar, achando que ataques simples garantiriam sua vitória. Quando ela atacou novamente, respondi com 3 golpes seguidos, mirando a testa e o antebraço. Ela se defendeu de todos com facilidade. Tentou uma rasteira, mas ao perceber seu movimento, enterrei a lâmina em direção ao peito dela. Frida se defendeu mais uma vez. O ferro atravessou a madeira e o cabo da lança se partiu em 2. Foi um golpe bonito. Agora ela manejava uma lâmina curta, sem precisar fazer força excessiva. A leoparda rolou até perto da cerca e se levantou, apontando a arma para mim, os dentes rangendo. Levei a pata à cintura. O sangue escorreu, mas a dor foi menor do que eu esperava. Avançamos novamente. As lâminas colidiram, ecoando agressivamente pelo recinto. Frida percebeu minha determinação. Esquivei de seus movimentos, até que minhas costelas tocaram a cerca, reacendendo a dor da primeira rodada. Reagi com um chute forte em seu peito, desequilibrando-a, e avancei. Seus olhos se arregalaram. Ela esquivou e enterrei minha lâmina no chão. Sabia que não teria tempo de retirá-la. Aproximei-me. Ela tentou me acertar com a arma quebrada. Segurei o cabo e a arremessei longe. Frida não demonstrou medo, apenas surpresa. Em seguida, cravou as garras na minha cintura. Caí com dor. Recebi uma joelhada no queixo e bati o rosto no chão. Frida me rendeu, pressionando a pata sobre meu pescoço e apontando a lâmina para meu rosto. "Você venceu", afirmei. Algo preventivo passou por seu olhar agressivo. Surpresa. Ela abriu a boca e aproveitei esse instante para aplicar uma rasteira, deixando ela derrubada no chão. Me levantei e voltei minha atenção para Christopher, parado à minha frente. Seu rosto estava sério, talvez carregado de desgosto. Imaginei a rejeição vindo de seu bico. Ele me analisou uma última vez, de baixo para cima. Escutei Frida se reerguendo atrás de mim, e novamente ela rangendo os dentes. Esperei um tumulto, mas o silêncio deixou tudo tenso, até ser quebrado por Christopher. "Bem-vindo a Detroiner. O Apache, você será o guia."